Olá, trilheiros! Volto aqui desse sábado, uma vontade louca de vida normal, de ver o Baba e ver o meu Bahia jogar, mas só quarentena mesmo, não tem jeito. Então vamos tentar fazer alguma coisa produtiva pra gente, vamos focar realmente no mercado que fui pego de surpresa também, por aquela decisão lá que fez o preço da ação da Petrobras cair. Algumas pessoas têm me perguntado: professor, quais são as expectativas do setor? Eu sei que muita gente opera opções da Petrobras. Para quem não entende o que é uma opção, é um direito de comprar uma ação. Em resumo aí, oscila bastante, os especuladores ficam em cima disso. Então, eu vou tentar dar um panorama geral, tá certo? Quem me conhece sabe que eu não sou analista gráfico, não desconheço a importância da análise gráfica como ferramenta auxiliar, mas eu não sou analista gráfico, então eu acredito que a gente tem que entender um pouquinho como funciona o setor ou a dinâmica de uma empresa para estar fazendo dinheiro nesse mercado, tá certo? Outra coisa que eu quero deixar bem claro, aqueles que me seguem e que já participaram de treinamentos comigo, por falar em treinamento, a gente vai estar com o nosso primeiro treinamento online, demanda muito grande de vocês, pedidos, então estou fazendo o primeiro treinamento online. Quem tiver interesse, entra em contato comigo aí pelo Instagram, Ricardo Câncio Santos, né? A ideia toda é essa, é passar uma visão sólida do mercado, tirar aquela ideia que funcionou nos últimos 2 anos, né? Muitos gênios surgindo no mercado pela análise técnica e chegou-se à conclusão de que em mercado de alta todo mundo ganha e agora chegou a hora de separar os homens dos meninos, né? A análise gráfica, volto a dizer, excelente ferramenta de análise auxiliar. Então a gente precisa entender um pouquinho de como funciona o setor, quais são as prerrogativas daquele setor, para de fato aumentarmos as nossas chances de lucratividade nesse mercado sensacional que é o mercado de ações. E esse período de quarentena a gente pode fazer algo positivo, que é aprender, que é trocar ideias, que é focar no que é bom e no que faz acontecer. Bom, vamos ao que interessa. As ações da Petrobras caíram praticamente de R$30 para R$10. Muita gente comprada nesse papel, passa-se uma ideia que são papéis que não oscilam por ser empresas tradicionais, a Vale, a Petrobras, mas oscilam sim, oscilam teoricamente menos do que papéis de segunda ou terceira linha, que tem menos liquidez, menos pessoas interessadas em comprar papéis. O que seria um papel de segunda linha, para quem não entende? Uma Eternit da vida, uma empresa que não tem a dimensão da Petrobras ou da Vale. Mas as blue chips oscilam principalmente nesse meteoro aí, olha, eu não vou nem colocar entre aspas aí, meteoro mesmo, esse coronavírus. Depois eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, né? Inclusive algumas pessoas ficaram zangadas comigo, que no grupo eu coloquei determinações da Organização Mundial da Saúde. Para permanecer no grupo, não pode fazer defesa de ideias realmente que não estão de acordo com o que é proposto pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos uma responsabilidade social e sim, estamos propondo o que a Organização Mundial da Saúde propõe, que é o isolamento social. Não é? Nós, em breve, aí, nas duas próximas semanas, nós vamos ver muitas mortes acontecendo, infelizmente, né? Eu falo isso porque nós projetamos cenário e os modelos matemáticos dos grandes bancos já atestam esse cenário. Então, é isso aí. Bom, finalmente voltando para a Petrobras, né? Caiu de 30 para R$10. O que é que aconteceu com o setor? Como é que esse setor funciona? Quem acompanha ações da Petrobras não deve simplesmente olhar os gráficos, tá certo, gente? Diante do que nós acreditamos, vocês têm que analisar sim o setor. Então, primeiro, observar reuniões da OPEP, Organizações dos Países Exportadores de Petróleo. É um cartel. Eles se encontram onde? Em Viena. E eles decidem se vão produzir mais ou menos. Os grandes produtores da OPEP, né? Da OPEP não, que a Rússia não faz parte da OPEP. Eu estou com minha esposa aqui, eu sou casado com a Rússia, já fez cara feia aqui para mim. A Rússia não faz parte da OPEP, mas eles são os 2 grandes produtores mundiais, atrás agora dos Estados Unidos, que era um demandante de petróleo, mas virou produtor de petróleo, né, em excesso, ou seja, ele coloca a produção no mercado também. Então, voltando à reunião da OPEP, esses 2 se encontraram e simplesmente disseram: nosso tratado, nosso acordo, a Rússia, e que é um convidado da OPEP, da reunião da OPEP, ele disse: nossos tratados dele com a Arábia Saudita foram quebrados
Até hoje as pessoas não entendem ao certo o que aconteceu, mas a verdade é que a proposta seria diminuir 1 milhão de barris de petróleo dos produtores, sendo que a Rússia ia diminuir 500 mil. A Rússia não aceitou isso. Pô, Ricardo, mas estava aceitando, os últimos 3 anos funcionou bacana, sem problema nenhum. Verdade é que agora nós temos um novo cenário com o coronavírus, onde o crescimento das economias foi implodido, gente, né? Não é algo, o coronavírus não é algo que amanhã eu volto à minha vida normal. Não é, e aos poucos vocês vão entender isso. Mudou todo o cenário, o crescimento econômico ele foi implodido e a demanda por petróleo caiu. Então, houve uma ruptura dos dois. A Arábia Saudita falou, olha, eu vou estar jogando petróleo a rodo na economia mundial. E a Rússia falou, pode jogar, porque sua economia é mais dependente do petróleo do que a da gente. Então, claro que é um blefezinho da Rússia, ele tem uma razão parcial, porque de fato a Arábia Saudita tem uma economia mais dependente do petróleo do que a Rússia, mas Putin também tem suas ambições pessoais de permanecer tranquilamente no poder, e para isso as receitas russas vêm muito do petróleo também, ele precisa não estar colocando um peso muito grande no povo russo, né? E o povo russo, quando eu falo, receita de petróleo diminui, onde é que entra? Nós já sabemos isso, mais impostos. E aí complica. Então, qual é a grande sacada desse setor para quem está comprado na Petrobras, né? Primeiro, esses preços mais baixos eles devem permanecer por algum tempo, porque está tendo um jogo aí, quem pisca primeiro, o russo, né? Quem vai, tem uma expressão em inglês, who blinks first, quem vai piscar primeiro seria o russo ou o príncipe lá da Arábia Saudita, o cara que cerrou lá, passou o serrote lá um cidadão dele que entrou na embaixada na Turquia para pegar um documento para casar. Então o cara é gente ruim, tá certo? Esse cara ia se casar e precisava de um documento, entrou na embaixada saudita na Turquia, os caras serraram o cara e sumiram com ele. Então por aí a gente vê que tem de um lado esse príncipe, que tudo indica foi quem comandou esse crime, e pelo outro Putin, que é realmente um espião russo, e os dois são barra pesada. Eu sei disso porque eu sou casado com a russa, e russa não é fácil de ceder fácil, não cede fácil não. Então nós temos aí uma briga, não pelos preços agora, porque já ficou claro para eles que a demanda mundial já arrefeceu por conta do coronavírus, e agora a briga é mais por market share. Então essa é uma das alternativas, um dos pensamentos dos analistas de mercado. O outro pensamento é o seguinte, será que essa briga não seria também para destruir a indústria do óleo de xisto nos Estados Unidos? Então eles estão jogando o preço lá embaixo, porque as empresas que ajudaram os Estados Unidos a sair, lembram, quem estuda um pouquinho de história, na década de 70 até 80, 90, os Estados Unidos compravam muito petróleo. Hoje é o maior produtor do mundo. De onde é que vem isso? Petróleo tradicional? Não. Shale oil, que é o petróleo de xisto. Só que ele funciona a um custo mais caro. Então, no momento que existe uma queda nos preços, você pode quebrar essa indústria. Essa é a aposta, né? Uma das teorias que é a aposta da Rússia, que foi muito afetada pela política norte-americana de sanções. Até agora mesmo, recentemente, a Rússia ia finalizar um duto de gás para a Europa, e esse duto foi impedido, né, por pressões diplomáticas dos Estados Unidos. Então, existe também uma lógica que o russo está querendo quebrar essa indústria do mercado, o que é ruim para a economia americana, né? Por outro lado, muitos dizem de que não vai ser quebrada essa indústria do óleo de xisto nos Estados Unidos. No máximo que pode acontecer, algumas empresas menores quebrarem e as empresas maiores americanas comprarem e consolidar a indústria americana, porque tem o interesse do governo americano por trás de não ficar dependente do óleo externo. Então, é esse o cenário que vocês estão vendo agora. Então, Ricardo, eu que estou comprado na Petrobras, eu que quero operar opções da Petrobras, né? Não recomendo opções para os leigos, né? Eu, numa última entrada aqui, eu entrei com a opção, entrei a 1,90, no mesmo dia bateu 2,45, eu vendi essa opção a 1,05, ou seja, eu tive uma perda considerável nessa opção. Então, imagine, eu que sou profissional do mercado, ainda bem que é um trocadinho lá, que eu não opero opção, uma vez ou outra na vida que eu opero, porque é tudo muito rápido e foi feito, principalmente operações de opções
sem ser mais complexa, ou seja, só comprar e vender a opção, existem operações mais complexas, mas operações mais simples de compra e venda é tudo muito rápido, então não recomendo. Mas quem gosta de operar tem que estar ligado sim nas antecipações de reuniões da OPEP, de dados de crescimento da economia chinesa que vão ser divulgados. Então, vocês precisam prestar atenção nesses dados, porque isso sim vai estar movimentando a economia num período mais longo. Não é? Eu volto a dizer, eu não sou a favor de day trade de um dia, de 2 dias, a não ser em especiais, em condições especiais. Né? Eu já operei day trade, algumas vezes eu opero, ou swing trade, eu compro num dia e sai no outro, mas não é algo que eu recomendo para as pessoas mais leigas, tá bom? Segue o meu exemplo recente aí da porradinha que eu acabei de dizer para vocês que eu levei. Geralmente os vendedores de ilusão dizem que só faz ganhar, tá certo, gente? Só botam um lucro. Eu não, eu tô colocando bem transparente que no mercado se perde e se ganha. O que pode salvar você, sim, é estar operando com um stop loss, que é cortar sua perda quando existem oscilações, mas que não funciona com opções, de modo geral, tá certo? Eu dei meu stop loss, agora ela chegou a bater 60 centavos, saía 1,5, mas é uma perda considerável. Como eu coloquei pouco dinheiro, eu sempre coloco pouco dinheiro, eu já saí, a opção é algo muito arriscado. Para você que investe em ações da Petrobras, que segue a mesma lógica, um pouco mais lento, obviamente não vira pó, ou seja, a opção, ela, depois de determinada data, ela não vale mais nada, você perde o dinheiro todo. Para quem compra a ação, que não é o caso de virar pó, ela vai estar antecipando decisões em reuniões da OPEP, acordo entre a Rússia e a Arábia Saudita, aumento na demanda mundial. Ricardo, o que é que pode acontecer também e afetar de modo positivo o valor do petróleo? Se o petróleo sobe, a Petrobras também vai subir, que a Petrobras lucra com isso. Queda nas mortes por coronavírus. Você veja que isso é indireto, né? A gente tem que ter esse raciocínio encadeado. Porque no momento que a epidemia do coronavírus ela começa a ser mais controlada, que não é o caso atual, a gente está indo na contramão, por isso que eu acredito, mas isso é história para outro vídeo aí, que nós vamos ter alguns sustos aí, algumas pessoas ansiosas, vai subir e tal. Não é assim, o cenário macroeconômico não pode ser definido por análise gráfica, única e exclusivamente dentro da nossa opinião, obviamente, né? Não sou dono da verdade. Mas você tem uma economia aí que ela vai estar absorvendo mais dados que vão chegar, essa parada mundial aí, esse lockdown, esse isolamento social imposto, isso aí vai ter resultados na economia. Então, gente, vamos parar para pensar como as coisas acontecem, né? Isso é bacana, isso gera grana para a gente, isso potencializa a sua interação com as demais pessoas, até no trabalho mesmo você fica um pouco mais esperto para o que está acontecendo. E outra coisa que eu quero terminar o vídeo pedindo, primeiro, obviamente, o meu pedido básico pelo like, aperta o sininho aí para estar recebendo informações nossas e se inscreve no canal, mas eu queria defender o isolamento social, pelo amor de Deus. Leiam sobre o assunto de quem entende, de pesquisadores. Não existe ainda uma cura para o coronavírus. Isso é um meteoro que bateu na gente. A vida da gente não vai voltar a ser o que era antes. A gente precisa entender isso. Vai levar algum tempo para isso acontecer. E as pessoas estão desconhecendo, inclusive propondo carreatos, maior grau de contaminação. Fiquem espertos, tá bom? Pessoas inteligentes são importantes para o país, né? Não vão se contaminar à toa e assim perder a capacidade produtiva do país. Beleza? Grande abraço para vocês, espero que tenha sido útil esse vídeo para aqueles que estão comprados na Petrobras, para ter uma visãozinha do mercado de óleo. E vamos que vamos!